Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos aqui do Suporte ao Desenvolvedor da Daruma e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o processo de configuração e venda de itens na NFCE configurando os impostos, tá? A NFCE ela tem uma exigência muito importante, é um item muito importante que não existia na impressora fiscal lá no ICF, que são as configurações de impostos, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que é a Daruma Framework e a Daruma Mobile também, porque essas configurações se aplicam também à Daruma Mobile. Então, como é que elas conseguem facilitar o seu processo, elas conseguem aí diminuir ao máximo o seu esforço de configuração de impostos. Tá? Além de toda a facilidade que já traz no serviço como um todo, elas também te ajudam nessa hora de configurar alguns impostos e como passar isso para a gente. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que isso é simples, a gente vai falar aqui sobre como passar o NCM, o CFOP, configurar o ICMS, configurar o PIS e o COFINS, que também são obrigatórios. Tá? A gente vai passar por todos eles aqui, e aí eu vou mostrar para vocês na prática uma nota sendo emitida, e depois a gente vai ver essa nota já autorizada pela Cefaz, a gente vai conseguir consultar e ver as informações de impostos lá também. Tá? Então vamos lá, pessoal. Partindo aqui para a minha tela, vocês vão poder ver que eu estou aqui no site no Desenvolvedores da Daruma. Por quê? Porque a gente vai usar o nosso exemplo Delphi. Tá? Então eu vou entrar aqui em NFCE, vou descendo. Aqui ó, a gente tem exemplos, tem o executável em Delphi 7. Já tenho ele baixado, todo configurado no meu ambiente aqui, mas é esse exemplo aqui que a gente vai usar. Tá? Também já vou abrir aqui o Help Online, tá? Porque no Help Online, aqui no grupo NFCE, a gente consegue ver as funções que a gente vai usar para a configuração desses impostos. Está aqui dentro de venda de item, a gente vai dar uma olhada aqui com calma depois. Tá? Então, o que é importante aí para a gente? Tá? Vou abrir aqui o GNE Framework XML, porque tem aqui uma tag que é a primeira para a gente, que é a tag CRT. Tá? Então, a minha aqui está com o valor 3. Se a gente for olhar aqui no Help Online, ó, configurações iniciais para DFW, se eu colocar aqui CRT, a gente consegue ver aqui, ó, CRT, Código de Regime Tributário, tá? Então você tem que configurar essa informação nos 3 ambientes e ela tem 3 possíveis valores, tá? O que é o CRT? Ele indica, vamos dizer assim, uma tag PAI para indicar quais grupos de imposto do imposto de ICMS são aplicáveis para o seu cliente, tá? Então aqui você tem 3 possibilidades. 2 são representando o Simples Nacional e uma representando o regime normal. Tá? Então, a maior parte dos impostos que a gente vai configurar aqui, que a gente vai usar, na verdade, todos os valores que a gente vai usar aqui são fictícios. Tá? Essas informações aqui a gente vai colocar só para autorizar uma nota e a gente conseguir visualizar. Essas informações como o CRT, os impostos PIS, COFINS, ICMS, NCM dos produtos e tal, tudo isso quem vai passar para você, quem tem que passar para você e para o seu cliente é a contabilidade do cliente. Tá? Então são os contadores aí que vão ter que informar esses dados para vocês agregarem isso no sistema. Tá? Mas o sistema tem que estar preparado para conseguir trabalhar com essas informações. Então por isso que a gente veio mostrar para vocês hoje. Tá? Então o CRT é a primeira informação. Tá? O meu CRT aqui, da empresa que a gente está usando para testar, é o valor 3. Tá? Então a empresa que a gente está usando para testar é do regime normal. Então, beleza, meu CRT já está configurado. Tá? Se você quiser configurar todas as tags aqui do GNE Framework XML, você consegue alterar com a função reg alterar valor NFCE. Tá? Então é possível configurar aqui. A gente está fazendo a configuração na mão para ficar mais simples, tá? Para ser mais rápido aqui. Então, depois se você quiser agregar no seu sistema, você consegue usar a função reg alterar valor. Bom, beleza. Então meu CRT é configurado. A próxima configuração que a gente vai fazer agora é do ICMS em si. Tá? Aqui no próprio Help Online, se a gente for descendo, a gente vai ver aqui ó, a parte que entra imposto e tem o subgrupo de ICMS. E aqui dentro a gente vai ver que tem um monte de grupos de ICMS. Ó, 00, tem o ICMS 10, tem o 20, 30, 40, 51, tem uma série de ICMS aqui. Tá? E aí depois começa particionado, ICMS de substituição tributária, e o SN, que são os grupos de Simples Nacional. Então tem uma série de grupos de ICMS aos quais os produtos do seu cliente podem se aplicar. Tá?
Então, o que a gente vai usar aqui para testar, para ser mais simples, é o próprio ICMS 00. Ele é o mais básico aqui para a gente configurar, então para testar ele é o mais rápido. Tá? Então, beleza. Se a gente olhar aqui o ICMS 00, ele tem algumas tags para a gente. Ele tem configuração de origem, que é a origem do produto, o CST do produto, a modalidade de base de cálculo, o valor de base de cálculo, a porcentagem de ICMS, o valor de ICMS, tá? A porcentagem de fundo de combate à pobreza e o valor de fundo de combate à pobreza. Tá? Então, são uma série de tags aqui. Como que a gente faz a informação desses dados para a Daruma Framework? Tá? A gente informa esses dados para a Daruma Framework através da função acf-conf-imposto. Tá? Então, aqui em vender item, configurar impostos é a primeira função. Tá? Essa função acf-conf-imposto ela é uma função mais recente que a gente tem criado na Daruma Framework e na Daruma Mobile. Por quê? Porque ela é uma função genérica para configurar qualquer um dos impostos dos produtos. Por que que a gente fez a criação dessa função de forma tão genérica, igual ela funciona? Porque a gente teve recentemente aí com a nota técnica 4. O XML 4.0 da NFCE, as notas técnicas 2017-004 e tudo mais, a gente teve a liberação, a inclusão, na verdade, de algumas informações extras nos impostos. Então, as funções que a gente tem de configuração de imposto específica, uma para cada imposto, elas ainda são válidas, mas elas não tinham parâmetros suficientes para você configurar todos os impostos necessários. Por quê? Porque quando ela foi criada, a legislação não tinha imposto, tinha um número X de impostos. Depois ela foi alterada e acrescentaram-se mais campos. Então a gente não tem esse parâmetro na função em si. Para não alterar a assinatura da função e incompatibilizar todo o parque, todo o campo que a gente já tem instalado, a gente fez a criação de uma função nova e hoje é a melhor função para você utilizar, porque se a qualquer momento tiver uma alteração na legislação, o que você vai fazer é passar parâmetros a mais ou a menos em uma função. Tá? Você não precisa se preocupar em ter que ir lá mudar toda a assinatura da função, rever todo o seu código. Tá? É muito mais simples, você acrescenta metaparâmetros numa função. Tá? Com metaparâmetros, o que eu quero dizer? A função acf-conf-imposto, se a gente olhar aqui, ela tem basicamente dois parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é o tipo de imposto que eu quero configurar. Então, eu vou indicar se eu quero configurar, por exemplo, o ICMS 00, o ICMS SN 102, se eu quero configurar o PIS, a LIC, PIS outros, COFINS, quantidade, ST, enfim. Eu informo o grupo que eu quero configurar de imposto. E o segundo é uma tag, é uma string também, que ela vai ter uma série de metaparâmetros. Com metaparâmetros, o que eu quero dizer? Todos esses campos que a gente viu aqui do ICMS 00, eu vou voltar aqui. Então, ICMS 00. Todos esses campos aqui, ó, origem, CST, ModBC, VBC, todos esses campos, cada campo desse vai ter um metaparâmetro correspondente para aquele parâmetro da função conf-imposto. Tá? Vamos dar uma olhada nisso na prática, que eu acho que é mais fácil de entender. Então, ó, vou aqui no meu exemplo Delphi, vou abrir o meu exemplo. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou abrir uma nota. Então, vou tirar aqui as informações do consumidor para facilitar. Beleza, abri a nota. Vou aqui em métodos de emissão de novo, impostos, método geral, acf-conf-imposto. Então, uma função, dois parâmetros. Qual que é o imposto que eu quero configurar? ICMS 00. Beleza? Eu indiquei qual que é o grupo de imposto que eu quero configurar. Quais são os parâmetros que eu tenho que configurar aqui? Agora, eu vou olhar aqui no Help, ou então você pode olhar diretamente na legislação, na nota técnica da NFCE. Tá? As notas técnicas da NFCE sempre trazem também essas explicações dos impostos e vão facilitar bastante para você. Então, eu vou olhar aqui o ICMS 00, ele é bem simples, então a gente consegue olhar aqui no Help. O primeiro parâmetro que eu tenho que configurar é a origem da mercadoria. Então, eu vou colocar essa origem como 0. Tá? Então, eu vou colocar 0 e um separador. Por padrão, esse separador ponto e vírgula. Tá? Por padrão, o separador é ponto e vírgula. Beleza. Então, agora, eu vou olhar o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o CST. O único CST aceito aqui é o 00. Então, 00, ponto e vírgula. Bacana.
O próximo parâmetro é a modalidade de base de cálculo. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, como 3. Então, 3, ponto e vírgula. Bacana. Valor de base de cálculo. Essa informação a Daruma Framework vai calcular para você. Então, você pode deixar esse campo vazio. Coloco só um ponto e vírgula e é como se eu estivesse passando um parâmetro vazio aqui. Tá? Porcentagem de ICMS. O produto que eu estou vendendo agora tem 12% de ICMS. Tá? Então, 12,00, ponto e vírgula. Valor de ICMS. Também depende da base de cálculo do produto do valor líquido. Daruma Framework calcula, então, ponto e vírgula de novo. Porcentagem de fundo de combate à pobreza. Vou colocar, por exemplo, esse item tem 1%. Tá? Então, 1,00 e ponto e vírgula. E no final, o valor do fundo de combate à pobreza. Tá? Então, esse valor também a Daruma Framework vai calcular. Vou passar aqui só um ponto e vírgula. Tá? Então, copiando aqui e colocando num bloco de notas, tá? Deixa eu fechar você, a gente consegue ver de forma bem simples. Aqui foi o primeiro parâmetro, depois o segundo, o terceiro, um parâmetro vazio, porque a Daruma Framework calcula. Quarto parâmetro, Daruma Framework calcula mais um campo. Quinto parâmetro, e ela calcula o último. Tá? Então, eu vou passar isso daqui para a função. Vou vir aqui, vou enviar a função agora. Comando executado com sucesso. Bacana, nosso ICMS já está configurado. Tá? Esse é o único imposto que eu tenho que configurar no item? Não, também tenho que configurar PIS e COFINS. Tá? Se a gente for descendo aqui no XML, bem lá embaixo, a gente consegue ver aqui os subgrupos de PIS e subgrupos de COFINS. Tá? Então aqui, COFINS. Então, a mesma ideia e a mesma função a gente vai usar para fazer esses cálculos. Tá? Então, eu vou voltar aqui no exemplo, método de emissão, impostos, método geral, CONFIMPOSTO. Tá? Então, qual PIS que eu quero configurar? Vou configurar, por exemplo, o PIS-ALIQ. Então, vou colocar esse grupo aqui, PIS-ALIQ, vou apagar aqui embaixo e vou colocando agora os parâmetros dele. CST, meu CST é 0,1, tá? Meu valor de base de cálculo, a Daruma Framework calcula, porque é baseado no valor líquido do item. Minha porcentagem de PIS é 2%. Tá? O meu valor do PIS também depende da base de cálculo da Daruma Framework encontra. E acabou. O PIS-ALIQ são esses 4 parâmetros aqui. Então, coloquei o primeiro parâmetro, segundo a Daruma Framework calcula, terceiro parâmetro e o quarto ela calcula também. Então, vou enviar, comando executado com sucesso. Tá? Essa função, a CF CONFIMPOSTO, o que ela faz é ir armazenando essas informações em memória. E quando eu vender o item, ela aplica todas essas configurações naquele item. Tá? Então agora o que eu vou fazer aqui é configurar o meu COFINS. Vou escolher também, vou ver qual é o grupo de COFINS, no meu caso COFINS-ALIQ, mesma ideia. Copiar aqui, vou usar os mesmos valores. Tá? O COFINS-ALIQ ele tem exatamente os mesmos parâmetros aqui. Então eu vou configurar a mesma coisa aqui, para a gente conseguir ganhar tempo. Beleza, COFINS-ALIQ configurado. Então eu já tenho ICMS, PIS e COFINS do meu item configurado. Tá? O próximo passo é eu entrar na função de venda de item, porque aqui estão os outros impostos que a gente tem que configurar. Beleza, quais são eles aqui agora? Tá? A minha alíquota, que já era um parâmetro existente na função de venda, aqui é a alíquota ICMS. Como o meu item, ele já tem eu já informei a alíquota ICMS lá na função de configuração do ICMS especificamente, a alíquota que eu passar aqui ela vai ser descartada. Então eu posso passar o valor correto, 12, mas se eu passasse, por exemplo, aqui 2, tá? Ela ia considerar a função de configuração de imposto, porque ela é uma função específica para isso, então ela tem uma prioridade maior dentro da Daruma Framework. Tá? Vou colocar aqui uma quantidade grande para a gente conseguir ver o imposto funcionando legal. Então, o preço unitário eu vou colocar como 50. Tá? O meu NCM do produto, tá? É mais uma informação importante, porque o NCM é a base para você fazer o cálculo da lei de olho do imposto. Então, a gente tem um outro vídeo também que fala especificamente sobre esse cálculo. A gente vai deixar no comentário aí para vocês, mas é um vídeo muito bacana também. Tá? Então, eu tenho uma cola de NCM aqui, porque eu não me lembro de cabeça um valor. Então, vou colocar aqui meu NCM. Tá? Beleza. Opa. Vou voltar aqui. Meu CFOP também, CFOP do produto. Então, o CFOP também é importante, tá? É uma informação obrigatória, a gente já tem um valor pré-configurado. E aqui na tag uso futuro, no parâmetro uso futuro, se a gente olhar aqui no Help Online, no vender completo, a gente consegue ver aqui, o último parâmetro, que é o uso futuro, ele funciona da mesma forma que a configuração de imposto. Ele tem uma série de metaparâmetros aqui. Tá?
Nem todos são obrigatórios, tá? Mas alguns já são obrigatórios nesse momento, tá? Até o presente momento, aí, com as notas técnicas da NFCE, os que são obrigatórios de serem informados são o CEST, o código EAN e o código EAN TRIB do produto, tá? Por que essas informações são obrigatórias? A Cefaz obriga, a gente tem que enviar elas aqui, tá? Então, o meu CEST, ele é um código CEST com 7 caracteres, tá? Então, eu posso colocar aqui, só escrever CEST, que é o nome do parâmetro, tá? Igual tem aqui. Então, ó, eu vou colocar CEST igual, e eu coloco o valor que eu quero. Então, meu CEST aqui eu vou colocar de 1 a 7, tá? Num valor fictício. Beleza. Separador de novo, ponto e vírgula. Eu quero configurar o código EAN do meu produto. Então, código EAN, vou pegar aqui, CEAN igual, tá? O meu produto, eu não tenho um código EAN específico para ele. Então, a Cefaz obriga que a gente envie a mensagem sem GTIN. Tudo maiúsculo, tá? E só o espaço ali entre as duas palavras. E por último, o código EAN TRIB, que segue a mesma regra, tá? O código EAN e o código EAN TRIB, na maior parte dos produtos eles vão ser o mesmo, tá? Mas se você tiver algum produto que não seja, você pode enviar valores diferentes para eles, que não tem problema. Mas quando eles são iguais, você tem que informar os dois aqui. Bom, beleza. Então já configurei também. Enviar, vendi meu produto, bacana, tá? Então agora vamos seguir com o processo de emissão normal. Então eu vou totalizar meu cupom, não vou dar desconto nem nada. Vou fazer o pagamento, tá? Eu vou efetuar o pagamento em dinheiro mesmo. Eu vou colocar um valor aqui de R$1.000 de pagamento, porque a gente colocou 10 vezes R$50 o valor do produto. Então eu vou pagar R$1.000. Beleza, comando executado com sucesso. E agora a gente vai fazer um encerramento, que é quando a nota é enviada para a Cefaz. Eu estou com a minha configuração aqui para operar sem impressora, porque a gente vai ver essa nota depois direto no servidor, tá? Essas informações de impostos elas não ficam do lado de fora na impressão, então a gente vai ver direto no servidor. Então eu vou enviar agora para a Cefaz. Beleza, a nota foi autorizada aqui para a gente então. Bacana, nota autorizada. Então eu sei que a minha nota foi emitida porque eu tive o retorno ali de autorização. Agora, eu vou acessar aqui a empresa com a qual eu estou emitindo, que é a nossa empresa de teste aqui. E aí, ó, eu vou atualizar a página. Minha nota vai aparecer aqui. Opa, pediu para eu fazer o login. Façamos o login novamente. E aqui, ó, eu tenho a minha nota emitida, tá? Então, eu vou abrir a minha nota aqui. Isso é muito bacana que você consegue ver em tempo real essa nota lá no servidor. Então, eu tenho as informações gerais da nota. Se a gente vier aqui em itens, e abrir aqui, ó, detalhes do item, vai abrir um campo para a gente novo aqui, e aqui a gente consegue ver uma série de informações. Então, por exemplo, o CFOP do meu produto que eu informei, o meu NCM, a quantidade, o valor unitário, o código CEST que a gente enviou, a informação de GTIN, que é o CEAN, né? E aqui, ó, as informações adicionais. Então, a minha porcentagem de fundo de combate à pobreza, o valor final que a Daruma Framework calcula e envia para a gente, tá? Se eu abrir aqui o campo ICMS, eu vejo aqui, ó, a gente configura lá o CST para 00, a origem, a base de cálculo, o valor da alíquota e o valor final. Então, a Daruma Framework calcula e envia isso para a gente, tá? Bem bacana também. Então, ele tem uma série de informações aqui. Vamos seguir, ó, mostrar para vocês o PIS e o COFINS. Mesma ideia. Então, os valores que a gente enviou, a Daruma Framework pegou a alíquota que a gente passa, aplica em cima da base de cálculo e acha o valor final. Tá? Então, meu PIS, meu COFINS, a mesma coisa aqui. Então, meu CST, minha base de cálculo, a alíquota e o valor final. Então, essa nota ela foi autorizada pela Cefaz e ela já tem todas as informações de venda aqui configuradas certinhas. Então, a gente sabe que isso aqui tá ok, que a gente não vai ter problemas com essa parte depois junto à Cefaz. Tá? Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo que ele é bem denso em conteúdo, mas é uma parte muito importante de vocês entenderem e aplicarem dentro do sistema de vocês, porque isso vai evitar bastante dor de cabeça com a Cefaz, caso o seu cliente seja auditado, por exemplo. Então, essas notas, se a gente não envia alguns desses impostos, eles não causam rejeição, isso não tem problema, mas mesmo ele não causando rejeição no momento da emissão, alguns deles são obrigatórios de serem enviados.
Então, se você não enviar ou mandar com valor errado, tiver alguma coisa irregular e o seu cliente por algum motivo for auditado pela Cefaz, isso pode dar bastante dor de cabeça para vocês, tá? Ele pode ser autuado aí, então dá um trabalho bem maior. Então é bem bacana, é muito importante que vocês deixem isso pré-configurado, deixem o sistema preparado para operar em cima disso daqui, e aí, em conjunto com o cliente, com o contador dele, com a contabilidade, peguem essas informações, configurem direitinho para todos os itens e coloquem isso para operar o mais rápido possível, tá bom? Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o vídeo, sobre as funções, sobre o processo explicado, entre em contato com a gente aqui do Suporte ao Desenvolvedor. A gente vai auxiliar vocês em todo o processo, tudo que for possível a gente auxiliar vocês aqui, a gente vai fazer, tá? E aí pode dar um toque pra gente, a gente está à disposição aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu!